Muito bom, meus amigos, minhas amigas do Direção Concursos. Nós estamos de volta para a gente continuar estudando direito constitucional, direitos políticos na Constituição. Meu nome é Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral do Direção Concursos. Nós estamos fazendo esse bate-papo com você sobre direitos políticos de forma gratuita aqui no nosso canal. Nós queremos te ajudar, nós queremos auxiliar a tua preparação. Você que está pensando no concurso do TSE Unificado, nós queremos ajudar você a ir do zero até a nomeação. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. Nós queremos que você seja aprovado, que você seja aprovada nesse concurso unificado do TSE. Além do curso aqui de Direitos Políticos, né, do nosso curso gratuito, nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre a prova, falando sobre a carreira, sobre remuneração, sobre dificuldades, né, assuntos que podem ser mais cobrados, assuntos mais difíceis. Nós temos uma série de correções de questões com os professores das diversas matérias. Tem correção comigo, tem correção com a professora Renata, tem correção com o professor Eric, com a professora Natália de Constitucional, enfim, todo mundo aí imbuído de te auxiliar para que você consiga se preparar bem, né? Se preparar bem, ter tranquilidade para o momento da sua prova. E aí, faço o convite para você, se você ainda não é nosso aluno, se você ainda não é nossa aluna, aqui nas descrições você encontra os cards, você tem as opções de assinatura. Nós temos assinaturas de vários formatos, de vários estilos, né? Todas com um ótimo conteúdo. Você tem conteúdo com videoaulas, com questões comentadas, material em PDF, você tem possibilidade, por exemplo, na assinatura vitalícia com a sala VIP, você tem acesso aos professores conforme a periodicidade, você tem na vitalícia a assinatura até você passar, né? Você não tem prazo, não expira a tua assinatura, enfim, várias opções de material, vários modelos aí para que você escolha aquele que melhor se adequa à sua realidade. Vem estudar com a gente, tenho certeza que você terá um excelente material, material de altíssimo nível, direcionado, focado naquilo que mais tem chance de cair na prova, naquelas questões essenciais mesmo, para que você utilize muito bem esse tempo da sua preparação. Voltando ao nosso assunto, nós já estamos aí há alguns vídeos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós temos alguns vídeos aí já anteriores, onde nós estudamos soberania, nós estudamos o exercício pela via direta, estudamos pela via indireta, vimos as condições de elegibilidade, as situações de inelegibilidade, né, capacidade eleitoral ativa e passiva, e também já falamos sobre a ação de impugnação de mandato eletivo e as consultas populares. Agora, nós vamos começar o estudo do artigo 15 da nossa Constituição, que fala sobre perda e suspensão de direitos políticos. Um tema com detalhes, porém um tema, a meu ver, bastante tranquilo de você estudar, bastante tranquilo de você acertar na sua prova. É apenas é um tema detalhado. Você, claro, tem que ter cuidado, mas com o mínimo aí de cuidado e de atenção, tenho certeza que você sai sem maiores problemas dessas questões. Vamos ver então, vamos começar o nosso estudo do artigo 15 da nossa Constituição. Está aí para você na tela. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E depois aqui você vai ver, eu tenho 5 situações de perda ou suspensão. Começando a conversa, eu não me preocupo ainda com as possibilidades, tá? Eu me preocupo com esta palavrinha aqui, ó. Esta palavrinha aqui, ela é importantíssima para a sua prova. O que quer dizer cassação de direitos políticos? E por que a nossa Constituição anuncia de forma tão veemente aí que é vedada a cassação? Cassação dos direitos políticos, gente, nada mais é do que a retirada arbitrária dos direitos políticos.
tá? Isso é caçar os direitos políticos. Isso é algo próprio do quê? De regime de exceção. Isso é algo próprio de regime ditatorial. A nossa Constituição de 88, ela acontece no momento político pós-ditadura, momento de reabertura. Tanto é que o artigo 5º da Direitos e Garantias Fundamentais vem para o começo da Constituição. Poucas constituições do mundo começam, topograficamente falando, começam falando de direitos fundamentais. A nossa já colocou logo no começo para falar o quão importante isso é no nosso ordenamento. E aí, quando chega aqui nos direitos políticos, já é de cara, é vedada a cassação. Não vai ter cassação em hipótese alguma, tá? Peguei aqui um conceito doutrinário, né, para você ter. Cassar significa desfazer ou desconstituir um ato perfeito anteriormente praticado, retirando-lhe a existência e a eficácia. Tá? Esse termo ficou estigmatizado no nosso ordenamento, não podendo mais utilizar no âmbito político-eleitoral, porque a cassação dos direitos políticos foi largamente utilizada no governo militar, no governo da ditadura, principalmente começando já no ato institucional número 1 de 64, já tivemos a cassação de mandatos e depois a cassação dos próprios direitos políticos. Essa regra constitucional não comporta qualquer exceção. Aqui, você lembra que eu te falei, né, há alguns vídeos atrás, muito cuidado, porque dificilmente as coisas no direito são uma coisa só. Dificilmente elas não comportam exceção. E aí eu te falava, toda vez que o CESP colocar lá na tua questão, sempre, nunca, somente nessas hipóteses, em todas as hipóteses, né? Isso normalmente está errado. Por quê? Porque pouquíssimas, eu te falava disso, pouquíssimas coisas no direito não têm exceção. Essa aqui é uma delas. A cassação dos direitos políticos não comporta exceção. Nenhuma possibilidade de cassação dos direitos políticos existe. Por isso, toda e qualquer questão que você encontra na prova dizendo que vai acabar cassando os direitos políticos está errada. Legal, professor, legal. Então, eu vou guardar desse jeito, hein? Cassação nunca pode cassação. Calma lá, não foi isso que eu disse. Presta atenção no que eu estou te falando. Não existe cassação dos direitos políticos, tá? Existe cassação de mandato por quebra de decoro, existe cassação do mandato porque foi reconhecido o abuso do poder econômico, a corrupção, a fraude em sede de AIME. Isso pode. O que não pode é cassação dos direitos políticos. Quais são os direitos políticos? Direito de votar e ser votado, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. O que vai ser admitido são algumas restrições por motivos fáticos. Por exemplo, inelegibilidades. Por exemplo, condição de elegibilidade. Isso é restrição ao exercício dos direitos políticos. Eu não estou tomando os direitos de você. Você permanece com eles e você vai exercê-los de maneira condicionada. Ok? Cassação de direitos políticos, nunca. Cassação de mandato pode. Lá no direito administrativo, tem a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né, como penalidade, lá na nossa Lei 8.112, por exemplo, aí tudo bem. Tá? Agora, a cassação dos direitos políticos, nunca. Beleza? Mais uma coisa antes da gente entrar nas hipóteses é a questão de constituir-se aí o artigo 15 num rol taxativo de hipóteses, tá? Porque ele começa falando, né, que a cassação é vedada e a perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então, aqui, o legislador infraconstitucional, ele não pode acrescentar hipóteses de perda ou suspensão, diferente do que acontece na inelegibilidade. Você lembra, a gente falou, né? O parágrafo 9º fala que lei complementar vai estabelecer outros casos. Tudo bem, o rol das inelegibilidades é exemplificativo, mas o rol da perda e suspensão não. Esse rol é taxativo, ok? E agora a gente começa a estudar as hipóteses, entramos aí na casuística. Quero já falar para você de cara, a Constituição, ela não divide, ela não diz entre as 5 hipóteses qual é perda, qual é suspensão.
tá? Quem faz isso é a doutrina. A doutrina distingue o que é perda e o que é suspensão. Ao longo aqui das 5 possibilidades, eu vou te falando o que a doutrina entende. Professor, você acredita que o CESP pode perguntar para mim se essa hipótese X é perda ou suspensão? Acho difícil. Acho difícil. Porém, não, impossível, né? Nada neste mundo é impossível. Agora, acho muito difícil. Por quê? Porque tem situação onde tem divergência doutrinária, onde você vai ter, por exemplo, a doutrina de direito constitucional falando uma coisa e de eleitoral falando outra, e numa questão certo e errado, numa questão de múltipla escolha, você não consegue explicar, né? Ainda se é numa questão discursiva, vá lá, você apresenta o raciocínio, olha, assim é de um jeito, assim é do outro, por isso, vá lá. Mas imagino que na prova objetiva, seja certo e errado, seja múltipla escolha, é difícil o CESP fazer isso. É claro, você precisa saber o que é uma e o que é outra para uma eventualidade, mas acho pouco provável, tá bom? Começando, primeira possibilidade, inciso 1, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Esta é a primeira hipótese de perda e suspensão. Quero destacar para você, naturalização, nacionalidade, é um dos temas que pode ser bastante explorado na tua prova, porque teve alteração constitucional recente nesse tema. A professora Natália explica isso, claro, muito melhor do que eu. Peço que você fique atento em relação a isso, tá? O cancelamento da naturalização, se você tem a naturalização, você se tornou brasileiro naturalizado, e essa naturalização foi cancelada, você concorda comigo que você deixou de ser brasileiro? Você voltou a ser estrangeiro. Se você voltou a ser estrangeiro, como é que você vai exercer direito político no Brasil? Se você não for português equiparado. Já falamos disso. Lembra? São inalistáveis os estrangeiros, os conscritos. Então, você não vai exercer direitos políticos no Brasil se você for estrangeiro. Quando você volta a ser estrangeiro, você também não vai mais exercer. E aí eu te pergunto, cancelamento da naturalização é perda ou suspensão? Aqui a doutrina vem e fala que é perda. É perda por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela tem um caráter permanente, um caráter perene. E não é necessariamente para sempre, mas você concorda comigo que se cancelou a tua naturalização, o procedimento para você voltar a conseguir de novo a naturalidade brasileira é mais complicado. Então, a tendência é que, se você teve a sua naturalização cancelada, você perdeu esses direitos políticos e você não vai reavê-los, você não vai obter isso de novo. E se você obter, vai demorar bastante e vai precisar que você faça alguma coisa. Essa é a segunda ponto que a doutrina aponta, porque vai depender de uma conduta ativa da sua parte. Você vai ter uma conduta ativa. Você vai ter que pedir a naturalização para depois ela ser deferida, para então você pegar os direitos políticos outra vez. Então, aqui a doutrina, tanto no constitucional quanto no eleitoral, tranquilo, isso aqui é hipótese de perda. Seja porque alguns falam que é porque vai ser mais longo no tempo, inclusive tendendo a não voltar mais, outros vão identificar essa questão da conduta ativa. Você vai ver que na suspensão, quando eu falar de hipótese de suspensão, não precisa dessa conduta ativa. Compreendeu a primeira hipótese aqui? A primeira hipótese, então, é de perda. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá agora para o artigo 15, inciso 2. Este inciso 2 fala que acontecerá a perda ou suspensão dos direitos políticos na hipótese de incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. Quando a doutrina olha para isso aqui, ela fala o seguinte: olha só, isso aqui é um caso de suspensão. Por que, professor, que aqui é suspensão? Porque, teoricamente, se acontecer alguma coisa que leve você a retomar a tua capacidade civil, por algum motivo, você conseguiu atingir a capacidade civil.
não existe mais o obstáculo para adquirir os direitos políticos. E aí, a aquisição ou a retomada acontece de forma automática. Não há necessidade de você, teoricamente, fazer nada. Aí, por isso que a doutrina vem e identifica como suspensão. Beleza? Eu só preciso que você saiba que hoje, esse instituto, essa regra está na Constituição, ela existe, ela é válida, mas ela não tem aplicabilidade prática. Como assim, professor, não tem aplicabilidade prática? Olha só, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, ela veio no Código Civil, entre tantas outras medidas que essa lei trouxe, ela veio aqui no Código Civil e ela mexeu no artigo 3º. Você vê que a redação aqui está riscadinha porque essa é a redação anterior, tá? Essa é a redação anterior. Ela falava assim, olha, são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos, e aqueles que, mesmo por causa transitória, não podem exprimir a sua vontade. E aí, o examinador, a doutrina, falava o seguinte, olha, menor de 16 anos não pode se alistar eleitor, né? Só quem tem só quem tem 16 a 18, que é facultativo. Então, o menor de 16 anos pode, por mais que ele seja incapaz civilmente, ele já não vai ter mesmo. Agora, essas duas situações aqui, se elas acontecem em algum momento da vida, né, a enfermidade, a deficiência mental, ela pode, na redação original do código, ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Se você já for eleitor, suspende os seus direitos políticos. E aí, eventualmente, se você depois retoma, aí você volta com os direitos políticos. Acontece que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as hipóteses 2 e 3, os itens 2 e 3, não mais acarretam a incapacidade civil absoluta. Olha a nova redação do parágrafo 3º, do artigo 3º do Código Civil, dada pelo Estatuto. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ponto. Os 3 itens aqui não existem mais. Porque hoje a incapacidade civil não mais acarreta incapacidade civil absoluta. O próprio Estatuto, lá no artigo 6º, por exemplo, ele vai falar isso. Olha, está preservada a capacidade civil da pessoa, inclusive para contrair casamento, para adotar, para ser adotado, direitos de reprodução, direitos sexuais, tudo isso está protegido. Então, a situação de pessoa com deficiência não mais acarreta incapacidade civil absoluta. A situação de pessoa interditada civilmente não mais acarreta situação de incapacidade civil absoluta. Sendo assim, não existe mais nenhuma situação prática que nos leve a aplicar a regra do artigo 15, inciso 2. A única hipótese de incapacidade civil absoluta que existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro é o menor de 16 anos. E o menor de 16 anos já não pode votar, já não pode adquirir direitos políticos por expressa determinação constitucional. Isso vale, isso está na Constituição, isso pode ser perguntado. Se te perguntarem, é hipótese de suspensão, não tenha dúvida, mas você já sabe que na prática não se aplica. Amanhã ou depois muda a legislação e aparece de novo alguma incapacidade civil absoluta, a gente recupera o uso disso aqui. Mas, por hora, nós não usamos mais, não tem aplicabilidade prática esse inciso 2. Mas, se a banca te pergunta sobre as hipóteses de perda ou suspensão, você precisa considerá-la no rol, porque ela está aí na Constituição. Beleza? Compreendido? Vimos as 2 primeiras hipóteses, faltam 3. Peço que você, mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário. No próximo vídeo, a gente retoma aqui o estudo das hipóteses de perda e suspensão. A gente retoma falando de suspensão em razão da condenação criminal transitada em julgado. Um grande abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.